Bom, esse é o nosso trabalho da doutrina do ser humano. Mauro Rosa, um dos integrantes. Assim também com a gente o Felipe Santos. E também participando com a gente do nosso grupo, o Sérgio Micael. E comigo aí também, o Bruno Aleph. Vamos fazer uma encenação, espero que todo mundo aprenda. Então, galera, a gente precisa que esse vídeo seja épico. Porque a gente não tem que fazer uma coisa normal, tem que fazer algo que fique bem legal mesmo. Mas qual é o assunto? A depravação humana e os efeitos na sociedade. Ah, sim, legal. Só por curiosidade, qual que é a relação de vertical e horizontal? Eita, olha, essa pergunta até podia responder, mas tá muito fácil. Faz uma mais difícil, viu? Não, eu quero saber, sério mesmo, qual a relação vertical e horizontal? Pois eu vou te responder. Relação vertical e horizontal, amigo, como é que eu podia te explicar? Sabes? Tão fácil que fica difícil dar exemplos. O Cabeção, tu não estudou foi a nada, cara. Já era pra te dar pronto com esse texto aqui. Bem, já que você estudou muito, eu vou te fazer uma pergunta de teologano, uma pergunta em autora. O que é depravação inerente? Então eu vou te responder. Depravação inerente é que a humanidade ela herda a natureza do pecado que vem de Adão e Eva. A partir do fruto proibido, toda a humanidade acabou recebendo a herança e é pecaminosa. Então toda a humanidade herda a partir do erro de Adão e Eva. Então, basicamente, estamos ferrados por algo que não fizemos, é isso? Não só por isso, você pega todo dia. Então é mais profundo do que isso. Porque toda a humanidade sofreu. Os animais também sofrem pelo pecado. A própria natureza sofre a partir do ato que Adão e Eva fizeram de comer do fruto proibido. Toda a humanidade recebe as heranças por conta do pecado deles. Pois é, você acabou de falar aí que esse tempo todo de pecado, só que assim, o que acontece? Para mim, hoje, é muito mais difícil lutar contra o pecado do que para eles naquela época. Sério, você me perguntou, não respondeu. Mas o que é esse negócio de relacionamento vertical e horizontal? Cara, ainda você tá nessa? A gente tá outra discussão aqui já. Amigo, você perguntou e não falou o quê? Você falou e no final não falou nada. Fique calmo, meu amigo Mauro. Olha, essa daqui eu sei responder. Relacionamento vertical tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A horizontal tem a ver com o relacionamento do ser humano com os outros seres humanos e com toda a criação. Calma. Agora sim, tá explicado. Pô, não. Vamos continuar aqui. Então, vamos pensar. Isso quer dizer, então, que se Adão e Eva não tivessem pecado, o ser humano ele ia continuar bom? Exatamente. É como se a gente estivesse vivendo a versão bugada da humanidade. Poxa, amigos, e o pior de tudo é que não tem como reiniciar, sabe? Somente Deus que criou, Ele é que pode recriar tudo, porque nós nascemos com o vírus do pecado. Então aquele que teve o poder para criar, pode recriar tudo em perfeita harmonia. Nos amigos, tudo. Vocês que não estão sabendo fazer perguntas. Então, amigos, como diz aqui em Romanos, capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas é interessante isso, meus amigos, porque da mesma forma que o pecado entrou no mundo através de um só homem, a salvação passou a todos os homens através de Cristo. Através da desobediência de Adão, todos pecaram. E pela obediência de Cristo, todos têm a oportunidade de salvação dele. Isso, é isso mesmo. E o mais interessante é que Paulo ele coloca em 1 Coríntios 15, versículo 21, que a eternidade, o acesso ao céu, é como se a gente passasse por esse teste. Ele diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então, como uma pessoa só veio o pecado, um também veio toda a salvação, e há uma promessa de salvação e eternidade que é lá no céu. Ok, a ideia é boa, muito legal o assunto, o papo é interessante, profundo demais, mas agora, como é que a gente vai fazer? Como é que vamos gravar? Vamos simular Adão e Eva, Felipe na árvore, quem vai ser a cobra? Como é que vamos fazer isso? Cara, não sei, mas a gente tem que enfatizar nesse vídeo que o pecado ele entrou no mundo e afetou, na verdade, tanto o ser humano como a natureza, enfim, tem que mostrar essa seriedade da coisa. Eu acho que a gente pode fazer uma cena, sabe? Mostrar exemplo de como a gente falha miseravelmente. Tem coisas básicas, simples, bobagem, como pisar na grama, simular uma falta num jogo amigável de futebol,
furar fila, coisas básicas que a gente falha miseravelmente, mas que assim mostram como a gente é miserável, como a gente peca insistentemente, até de forma boba, sem razão aparente. Isso aí, Mauro. E a gente já pode fazer o seguinte, já cortar uma cena direta para Adão escondido atrás da árvore e Deus à sua procura. Claro que não, gente. A gente tem que fazer algo mais sério, assim, mesmo mostrando que o pecado tem uma consequência muito mais superior ainda para as pessoas aí, para o mundo. E especialmente que quem escolhe não estar com Deus, não escolhe a vida exatamente. Então não tem como ter vida sem Deus e também não tem como estar com Deus pecando. Pessoal, tive uma ideia. Por que a gente não grava um vídeo, a gente discutindo como que seria o vídeo, só que o vídeo já foi explicado durante todo esse processo. Sabe o que é mais interessante nessa conversa toda que a gente teve aqui? É que realmente desse debate eu pude entender mesmo de uma forma mais ampla sobre pecado e graça. E é muito louco pensar que uma escolha errada foi o que nos trouxe a toda essa situação. Mas estamos a uma escolha certa de seguir a Cristo. Agora estamos a falar todos a mesma língua. Não interessa onde o ser humano foi, todo mundo está ao alcance da graça divina. Assim como os fariseus perfeccionistas não entendem, não gostam muito desse negócio da graça divina. Mas a graça está ao alcance de todo mundo. E Deus é para todos e por todos. É interessante tudo isso que nós conversamos aqui, como o Sérgio mencionou, que a situação toda parece se resumir apenas a escolhas, né? Adão e Eva escolheram o mal. Cristo escolheu vir pagar o preço por todos nós. No final das contas, o que valerá é a nossa escolha. Por isso, ela deve ser feita com sabedoria. E sempre a nossa escolha deve ser Cristo, Cristo, Cristo. Todo mundo concorda? Tudo certo? Sim. Então vamos gravar o vídeo. Deixa eu pegar a câmera aqui.